nome é Azel. Tenho 30 anos e moro sozinha em Austin, no Texas. Este ano, resolvi organizar uma festa de aniversário. Não porque eu goste de festas, mas porque queria acreditar, mais uma vez, que minha família, apesar de distante há anos, ainda lembrava do dia em que eu nasci. Aluguei um espaço aconchegante em um bar no sul da cidade. Nada extravagante, algumas luzes quentes penduradas e fotos da minha infância coladas na parede, como se fosse uma tentativa de lembrá-los de que eu ainda existia, ainda fazia parte da família. Pedi um bolo Red Velvet de tamanho médio, escrevi cartões de agradecimento e enviei convites para todos, minha mãe, meu padrasto e meus 2 meio-irmãos. Todos confirmaram presença. Na noite da festa, cheguei cedo e escolhi uma mesa perto do bar, onde a iluminação era suave o suficiente para criar um clima íntimo, sem chamar atenção. Às 19 horas, olhei o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada perdida. Às 20 horas, o bolo seguia intacto, os cartões ainda lacrados. Dei um gole na água, tentando não encarar muito o ambiente, evitando os olhares curiosos dos estranhos. O barman me ofereceu um vinho de ameixa, por conta da casa. Talvez só estejam atrasados, disse com gentileza. Assenti, forçando um sorriso. Mas esse sorriso desapareceu quando o relógio marcou 9 horas. Ninguém apareceu. Nenhuma alma. Cortei uma fatia de bolo, fingi tirar uma foto como se fosse postar nas redes sociais, fingindo que tudo estava bem. Mas não estava. Comi cada pedaço em silêncio. Não pelo sabor, mas porque não queria que o bolo parecesse esquecido. Evitei olhar para as luzes. Evitei encarar a verdade. Às 22 horas, juntei minhas coisas, deixei uma gorjeta e saí daquele lugar que agora era testemunha da minha solidão. Cheguei em casa e encontrei o silêncio. O único som era o dos meus passos no chão, e o batimento pesado do meu coração. Naquela noite, fiquei deitada, olhando o teto, sentindo-me completamente vazia por dentro. Não foi a ausência deles que mais doeu. Foi o fato de que, no fundo, eu ainda tinha esperança. Uma semana depois, enquanto trabalhava, meu celular vibrou. Era uma mensagem em grupo da minha mãe: "Oi, família. O aniversário de 55 anos do Frank está chegando. Vamos comemorar no Pacific Shores Resort. Serão $1.200 por pessoa. Me enviem até sexta. Amo todos vocês." Li a mensagem 3 vezes. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma menção ao meu aniversário. Apenas uma cobrança descarada, disfarçada de carinho. Minha irmã respondeu quase na hora: "Acabei de transferir, mãe. Tô super animada." Logo em seguida, meu irmão: "Tudo pago." Mal posso esperar. Fiquei paralisada. Não estava com raiva. Apenas, fria. Aliviada. Porque naquele momento, entendi, não havia mais nada a preservar. Chega de fingir ser a boa filha. Abri meu aplicativo bancário e enviei exatamente $1. Mensagem: "Feliz aniversário." Em seguida, tranquei a porta da frente, mudei todas as senhas das nossas contas conjuntas e me sentei no sofá, soltando o ar como se fosse a primeira vez, em anos, que eu realmente respirava. Depois de enviar aquele $1 sarcástico, abri meus contatos e bloqueei todos os números do grupo da família: minha mãe, Frank, Madison, Tyler. A cada toque no botão de bloquear, era como romper uma corrente antiga, enferrujada, que me mantinha presa há anos. Não dei explicação. Eles não mereciam nenhuma. Naquela noite, chamei um chaveiro e mandei trocar todas as fechaduras do apartamento. Não por medo, mas porque conheço minha mãe. O silêncio sempre foi um desafio para ela e ela nunca fugiu de um. 2 dias depois, enquanto eu trabalhava na minha cafeteria favorita, recebi uma notificação estranha do banco: tentativa de login suspeita de um novo dispositivo. Meu peito apertou como se uma corda invisível tivesse me envolvido. Abri o aplicativo com as mãos tremendo. Alguém tinha tentado acessar a antiga conta conjunta. A mesma que usei para pagar a mensalidade da faculdade do Tyler, o casamento da Madison e até a reforma do banheiro que minha mãe disse que ajudaria com as dores nas costas do Frank. Liguei pro banco na hora. Congelem essa conta imediatamente. Transfiram tudo que restar para meu fundo pessoal.
Mudem todos os métodos de verificação. Minha voz estava firme. Sem hesitação. Naquela noite, as ligações começaram. Números desconhecidos. Eu não atendi. Depois vieram as mensagens. Que porra é essa que você está fazendo? Por que trocou as fechaduras? Por que me bloqueou? Você congelou a conta? Me liga agora. Desliguei o celular. Achei que, com o tempo, as coisas se acalmariam. Mas eu subestimei a capacidade da minha mãe de reescrever a história. Ela sempre soube como se fazer de vítima quando as coisas fugiam do controle. Na sexta-feira à noite, eu assisti a um filme quando a campainha tocou, insistente e alta. Olhei na câmera de segurança, 2 policiais uniformizados. Um alto, com expressão séria. O outro mais novo, segurando um bloco de anotações. Abri a porta. Posso ajudar? O mais alto perguntou. Você é a Zell Miller? Assenti. Recebemos uma denúncia de desaparecimento. Sua família está preocupada. Disseram que você pode estar instável emocionalmente, isolada, e correndo o risco de automutilação. Pesquei, sem acreditar. Desaparecida? Encarei os dois, e um frio percorreu minha espinha. Eu estou bem. Só cortei contato com algumas pessoas, por razões pessoais. Tenho vivido e trabalhado normalmente. Não sou um risco para mim mesma. O policial mais jovem me observava atentamente. Você tem alguém que possa confirmar que você está bem? Perguntou. Entreguei meu celular a ele, abri o aplicativo do meu trabalho remoto e mostrei a transmissão da reunião ao vivo. Estive em chamadas o dia inteiro. Mais de 10 colegas da minha empresa podem confirmar isso. O outro policial fez algumas anotações. Sua família disse que não tem notícias suas e está preocupada. Dei um sorriso seco. Eu os bloqueei depois que tentaram invadir minha conta bancária, ignoraram meu aniversário e me enviaram uma cobrança pelo aniversário do meu padrasto. Eles ficaram em silêncio por um instante. Então, um deles disse: Não interferimos em questões familiares, mas, se você se sentir assediada, pode ser uma boa ideia considerar uma ordem de restrição. Assenti com a cabeça. Se entrarem em contato novamente, eu tomarei providências. Eles foram embora sem mais perguntas. Quando fechei a porta, fiquei ali por um bom tempo, sentindo o peito oco. Nunca imaginei que um dia minha própria família abriria um boletim de ocorrência por desaparecimento. E não por preocupação, mas porque não sabiam lidar com a perda de controle sobre mim. Sentei na cama, o celular ainda na mão. As mensagens continuavam chegando, de números desconhecidos. Azel, abre a porta. Estou aqui. Você não pode tratar sua família assim. O Frank está surtando. Ele acha que você enlouqueceu. Eu não respondi. Não era mais aquela garota calada, acuada atrás de uma porta. Eu a tranquei. E, dessa vez, a chave era só minha. Era sábado, perto do meio-dia, e eu preparava café quando a campainha tocou. Não era um toque educado nem uma batida suave como a dos policiais. Eram socos altos, impacientes e furiosos. Caminhei devagar até a porta e olhei pela câmera de segurança. Lá estavam, minha mãe, Frank meu padrasto, e atrás deles, Madison, minha irmã mais nova. Todos com os rostos tensos. Minha mãe estreitava os olhos, os lábios pressionados numa linha dura, furiosa. Frank cruzava os braços, com os ombros rígidos. E Madison digitava no celular sem parar, provavelmente gravando tudo para depois distorcer a versão como sempre fazia. Não abri a porta de imediato. Liguei o viva-voz. O que você está fazendo aqui, mãe? Abre a porta agora mesmo, ela exigiu. Precisamos conversar. Chega disso, Azel. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre como você tentou acessar minha conta? Ou sobre como fui ignorada no aniversário do Frank e mesmo assim esperavam que eu pagasse por tudo? Frank se intrometeu, com a voz carregada de julgamento. Você está agindo como uma criança. Estamos todos preocupados com você, e é assim que responde? Soltei uma risada seca. Preocupados.
Vocês chamaram a polícia e disseram que eu estava desaparecida. Essa é a sua versão de preocupação? Madison bateu forte na porta. Quem você pensa que é? Ignorando nossas ligações, nossas mensagens. Agora vem se fazer de vítima? Respirei fundo e abri a porta. Mas não deixei que entrassem. Fiquei ali, firme na soleira, bloqueando a passagem. O que vocês querem? Perguntei, sem suavizar o tom da minha voz. Minha mãe me encarou, a voz carregada de drama. Somos uma família, e você está me tratando como uma estranha. Eu nem te reconheço mais. Talvez você nunca tenha me reconhecido, respondi. Sabe o que mais me machuca? Continuei. Não é ter sido esquecida no meu aniversário. É perceber que eu só importo quando abro a carteira. Frank deu um passo à frente, o rosto ruborizado de raiva. Nós te criamos, te alimentamos, te educamos. E agora você vira as costas, bloqueia todo mundo e destrói a família? Olhei para ele, sentindo uma estranha distância me envolver. Me criou. Me educou. Comecei a trabalhar quando tinha 16 anos. Fui eu quem conquistou minhas próprias bolsas de estudo. Fui eu quem pagou cada centavo dos meus empréstimos estudantis. Comprei meu primeiro carro com o dinheiro que ganhei trabalhando em meio período. O que vocês me deram além do mínimo? Minha mãe explodiu. E as noites em que eu perdi o sono me preocupando com você? Os empréstimos que fiz para comprar presentes de Natal para essa família? E agora você joga tudo fora por causa de uma festa? Minha voz ficou mais aguda, cada palavra afiada como uma lâmina. Não é por causa de uma festa. É por causa de uma década de abuso disfarçado de afeto. Toda vez que eu tinha um pouco de estabilidade, você encontrava um motivo para pedir dinheiro emprestado. Paguei quase $30.000 pelo casamento da Madison. Nunca recebi nenhum obrigada. Sempre que eu dizia que estava exausta, vocês respondiam, estamos todos cansados. Para de drama. Madison riu, debochada. Você adora bancar a mártir. Você tem dinheiro, mas vive agindo como se não tivesse. Não é a única que já passou por aperto, sabia? Assenti, olhando diretamente nos olhos dela. É verdade. Não fui a única que passou por dificuldades. Mas sou a única que foi explorada e ainda teve que chamar isso de amor. Frank tentou manter a calma. Só queremos que tudo volte ao normal. Uma família não pode se desfazer por causa de um mal-entendido. Balancei a cabeça, ainda com a mão segurando firme a porta. Isso não é um mal-entendido. É a realidade. São anos de desequilíbrio eu dando e vocês tirando. E eu cansei de ser o anjo salvador de vocês. Os olhos da minha mãe queimavam de raiva. Tudo bem. Se quiser ir embora, vá. Mas não venha rastejando quando estiver sozinha e sem ninguém. Falei devagar, cada palavra como uma decisão firme. Se tiver que escolher entre estar sozinha ou ser usada, eu escolho estar sozinha. Ela abriu a boca, mas Frank a puxou de volta. Madison me lançou um olhar gelado antes de virar as costas. Fechei a porta. Com calma. Com firmeza. Com a certeza de que era o fim, como virar a última página de um capítulo que eu já devia ter encerrado há anos. Do lado de fora, ouvi os passos se afastando e o barulho da porta do carro se fechando. O silêncio que ficou não pesava mais. Era leve. Eu estava sozinha no meu apartamento, com a mão no peito. E, pela primeira vez, não doía. Era como respirar com liberdade. 2 dias depois daquele confronto na minha porta, recebi uma notificação do banco. Alguém havia feito uma solicitação para refinanciar a casa na região do Lago Travis. A casa que estava no nome da minha mãe, e no meu. Sim. 6 anos atrás, minha mãe me ligou tarde da noite, chorando, dizendo que estavam prestes a ser despejados por não conseguirem outro empréstimo. Eu aceitei ser fiadora do financiamento. Na época, pensei, posso ajudar, estou numa situação financeira melhor. Nunca imaginei que, um dia, tentariam refinanciar sem nem me consultar. Fiquei sentada, encarando a tela, sentindo como se tivesse levado um soco no peito. Aquilo já não era só desrespeito.
Era fraude. Era um plano. Liguei imediatamente para minha advogada, a senhora Gretchen Lewis, uma mulher sagaz de pouco mais de 50 anos, que me ajudou a resolver algumas disputas financeiras no mercado imobiliário. Gretchen, eles estão tentando refinanciar a casa sem o meu consentimento. Quero isso bloqueado imediatamente. Ela respondeu com a frieza de quem já sabia lidar com esse tipo de golpe. Me envie agora o contrato antigo da hipoteca, a escritura e qualquer e-mail relacionado. Vou congelar todos os direitos transacionais vinculados ao seu nome. Mas eu ainda não tinha terminado. Abri meu laptop e comecei a redigir mais um e-mail. Assunto: solicitação de auditoria financeira pessoal, despesas familiares dos últimos 6 anos. Escrevi para meu contador e anexei uma lista com os valores que eu ainda lembrava com mais clareza. Entrada para a casa da minha mãe e do Frank, $62.000. Empréstimo para a caminhonete do Frank, $18.500. Dívidas de apostas da Madison, $27.000. Mensalidades da faculdade do Tyler, ao longo de 4 anos, $39.800. Apoio emergencial durante a doença da minha mãe em 2021, $55.200. Diversos empréstimos esquecidos ao longo dos anos, $12.000. Total, $214.500. Pedi que ele elaborasse uma planilha detalhada, categorizada por ano e tipo de gasto, com anexos comprovando cada transação. Eu não queria mais discutir. Queria fatos. Queria números. Queria recibos. 3 dias depois, a auditoria estava pronta. Fiquei olhando para aquela planilha com as mãos levemente trêmulas, não por arrependimento, mas pela constatação de que vivi anos sob a ilusão de que era amada. Mas acontece que o amor tinha preço. Tinha colunas. Tinha totais. Enviei o arquivo para o grupo de mensagens da família, que reativei temporariamente. Acompanhado de uma mensagem com apenas 5 palavras. Quero tudo de volta. Menos de 1 hora depois, meu celular explodia de notificações. Chamada perdida da minha mãe. Mensagem da Madison: você é louco? Quem cobra centavo por centavo da própria família? Depois, Tyler: tô fazendo bico para sobreviver. Você quer que eu venda sangue agora? E, claro, Frank, você está destruindo essa família. Sua mãe não dorme há dias. Não respondi. Em vez disso, enviei um e-mail direto para Gretchen. Quero retirar minha parte da casa. Se eles não puderem comprar minha parte, pressione por uma venda forçada. A resposta dela veio em 10 minutos. Tem certeza? Isso vai obrigá-los a juntar o valor para comprar sua parte ou a vender a propriedade e dividir os lucros. Eles podem se voltar contra você. Fiquei olhando para a auditoria por alguns segundos. Estou apenas resgatando justiça. O que eles fazem com o rosto, é problema deles. No mesmo dia, o escritório jurídico da Gretchen enviou uma notificação oficial para minha mãe e Frank. A Zellmiller está retirando sua participação da propriedade conjunta localizada em 1175 Shoreline Drive. Se nenhuma resposta for recebida em 14 dias, o processo de venda forçada será iniciado. A reação veio rápido. Primeiro, uma mensagem da Madison. Você realmente quer ver a mamãe voltar para aquele apartamento velho e caindo aos pedaços? Você não é só fria. Você é egoísta. Li, não respondi. Apaguei. Me chamaram de egoísta. Eu, a filha que mandava dinheiro todos os meses, mesmo quando ninguém se lembrava de perguntar se eu estava bem. Naquela noite, recebi a única mensagem que me fez hesitar por um segundo. Azel, se você seguir com isso, perderemos tudo. A casa vai ser vendida. Eu não tenho ideia para onde vou. Você é mesmo tão sem coração, mãe? Desliguei o celular. Não respondi. Não me senti sem coração. Me senti lúcida. E pela primeira vez em muitos anos, tive a certeza de que, se não fizesse aquilo agora, voltaria para o papel antigo de provedor silencioso, ferido, invisível. Desde que Gretchen enviou a notificação oficial, não recebi mais uma única palavra da minha família. Já se passou uma semana inteira. Aquele silêncio não parecia rendição.
Parecia a calmaria antes da tempestade, quieto, calculado, cheio de intenção. E então ela chegou. Na tarde de segunda-feira, recebi um e-mail do meu advogado. Sua família concordou em vender a casa. Ela foi listada como uma venda rápida, mas, ao que parece, eles estão encontrando todas as desculpas possíveis para adiar o pagamento da parte que te corresponde. Respondi com apenas 2 palavras. Fique por perto. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era de uma parente distante, tia Amélia, irmã mais velha da minha mãe, que vive na Flórida. A voz dela era suave, mas carregada de tensão. Azel, sua mãe me ligou aos prantos, dizendo que você está jogando todo mundo na rua. Não sei bem o que está acontecendo, mas me disseram que você está exigindo centenas de milhares de dólares. Isso é verdade? Eu não expliquei. Não por falta de respeito, eu respeito tia Amélia, mas porque já não tinha mais energia para me justificar. Cada pessoa escolhe acreditar na versão da história que mais lhe convém. Então, com a calma de uma brisa leve no peito, apenas respondi. Só estou pedindo o que dei. Eles podem vender a casa, os carros, o que for que compraram com o meu dinheiro. Isso não é vingança. É justiça. Ela ficou em silêncio, e desligou. 2 semanas depois, a casa foi oficialmente colocada à venda. 2 andares, 3 quartos, deck de madeira nos fundos, cenário de antigos churrascos em família e fotos sorridentes, agora listada abaixo do preço de mercado, só para cobrir dívidas. Olhei as fotos e não senti nada. Sem tristeza. Sem alívio. Sem rancor. Apenas um vazio tranquilo. Começaram então a vender os carros. O Ford Explorer mais novo do Frank foi vendido por $15.000. O sedã da minha mãe apareceu no Facebook Marketplace com a desculpa de que ela estava diminuindo de tamanho, e não quebrando. Depois vieram as joias. O colar de ouro branco que ela usou por anos, símbolo de um momento especial do casamento. Os brincos de safira que dei a ela quando consegui minha primeira promoção. Reconheci tudo em uma foto enviada pelo corretor a Gretchen, uma forma de comprovar que estavam tentando fazer os pagamentos. Logo em seguida, chegou a primeira transferência, $10.000. Na semana seguinte, mais $5.000. Eu não reagi. Não comentei. Mas Gretchen foi mais direta. Ela enviou uma notificação formal de cobrança, informando que, se o valor restante não fosse quitado, iniciaríamos uma venda forçada. Sem mais acordos. Sem mais conversas. Na manhã seguinte, os $7.200 restantes apareceram na minha conta. Total, $22.200. Exatamente o que eu pedi. Nem um centavo a mais. Quando aquele número apareceu na tela do meu banco, fiquei ali, parada, olhando para ele como se encarasse o meu próprio reflexo. 10 anos de doação. 10 anos de esgotamento emocional. E tudo aquilo agora resumido em uma linha fria e impessoal. Transferência recebida. Naquele mesmo dia, recebi uma atualização. Eles haviam desocupado a casa. Segundo Gretchen, minha mãe não conseguiu alugar outro imóvel, sua pontuação de crédito era baixa e ela não tinha garantias. Frank, ao que parece, estava desempregado há 3 meses, mas escondeu isso de todo mundo. Madison e Tyler foram morar com seus respectivos namorados, e nenhum dos dois se ofereceu para acolher a mãe ou Frank. Não sei exatamente onde estão agora. Ouvi boatos de que talvez estejam dormindo no velho trailer que Frank sonhava transformar numa van para viagens de aposentadoria. Talvez agora aquilo seja a casa deles. Naquela noite, Madison me mandou uma mensagem. Feliz agora? A mãe está encolhida numa van congelando, sem aquecedor. Você chama isso de justiça? Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Não por culpa, mas porque aquela voz era familiar. A mesma de sempre. A mesma família que só se lembrava de mim quando precisava ser salva. Não respondi. Eu já não vivia mais nesse ciclo de culpa. Saí para caminhar ao redor do lago perto de casa. Sem celular, sem raiva, só eu, o ar fresco de dezembro em Austin e o sentimento mais nítido que já tive. Liberdade. 4 meses depois, fui aprendendo aos poucos a conviver com o silêncio. Sem mensagens, sem ligações, sem ninguém me culpando no meio da noite.
A vida ficou silenciosa. Tão silenciosa que, no começo, parecia estranho. Mas eu não tive medo. Paz nunca foi algo que me ensinaram a aceitar. Ela veio devagar, mas firme. Numa sexta-feira à noite, um colega de trabalho me convidou para jogar boliche depois do expediente. Normalmente, eu diria não. Evitava lugares barulhentos. Mas naquele dia, aceitei. Talvez porque precisasse provar a mim mesma que realmente tinha saído da sombra. Ficamos numa das pistas do final. As risadas enchiam o ambiente, as luzes de neon dançavam sobre o chão de madeira polida. Joguei alguns frames decentes. O som dos pinos caindo soava como uma libertação contida. Até que chegou a vez dele. Virei para o lado e congelei. 2 pistas à frente, um homem se curvava para erguer uma pesada bola verde escura. Seus ombros pareciam mais magros do que eu lembrava. O cabelo, mais grisalho. Ele errou o lance. A bola foi direto para a canaleta. Ao se abaixar para pegar outra, seus olhos se voltaram para mim. Pararam. O choque no rosto dele era inconfundível. Meu padrasto. Me levantei no impulso, pronta para ir embora, mas parei. Dessa vez, não desviei o olhar. Ele caminhou lentamente na minha direção, os sapatos de boliche rangendo levemente no piso. Azil, disse-ele com uma voz baixa, como se qualquer ruído pudesse quebrar aquele instante. Fiquei parada. Sem aceno, sem sorriso. Não esperava te ver aqui, continuou, olhando para o espaço vazio ao meu lado. Se importa se eu jogar um pouco? Não respondi. Apenas fiz um sinal para o atendente reiniciar a pista. Ele se sentou ao meu lado. O silêncio se estendeu entre nós como uma corda bamba entre 2 torres em ruínas. Seu primeiro lançamento foi direto para a canaleta. Ele soltou uma risada contida e balançou a cabeça. Acho que perdi até o último hábito que me fazia sentir superior. Eu não disse nada. Apenas observei a próxima bola rolar, e errar de novo. Azel, disse-lhe ao se sentar novamente. Não vim aqui pedir dinheiro. Se fosse o antigo eu, talvez viesse. Mas não hoje. Me virei para encará-lo. A luz verde refletia em seu rosto, revelando rugas que ele não podia mais esconder. Eu costumava me achar forte. Um homem, o chefe da casa. Mas, quando você começou a crescer, a conquistar seu espaço, a se tornar independente, eu me senti pequeno. A voz dele ficou um pouco mais rouca. Eu fiquei com ciúmes. E, em vez de tentar melhorar, me escondi atrás do papel de padrasto. Usei o rótulo de família para segurar algo que, no fundo, nunca foi meu. Cruzei os braços sobre os joelhos, mantendo o olhar firme nele. Você não levou só dinheiro. Levou confiança. E arrastou minha mãe e meus irmãos para um ciclo de dependência que ninguém queria admitir. Ele assentiu devagar. Eu sei que pedir desculpas não conserta nada, mas, ainda assim, queria que você soubesse que me arrependo. Me desculpa por nunca ter dito que tenho orgulho de você. Finalmente, ouvi as palavras que esperei por quase 20 anos. Mas, sabe, eu não vou voltar, respondi, num tom baixo, mas decidido. Não vou tentar reconstruir nada. Não quero mais me forçar a caber em um relacionamento só para existir. Só quero viver o resto da minha vida sem esperar em que eu me renda. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois, estendeu a mão trêmula, hesitante, como se não soubesse o que viria em troca. Olhei para ela, e, devagar, estendi a minha também. A mão dele estava fria. A minha, não exatamente quente. Mas, pela primeira vez, aquele aperto pareceu equilibrado. 2 pessoas. Não um salvador e alguém precisando ser salvo. Me levantei e ajeitei o casaco. Estou indo. Aproveite o jogo. Ele apenas assentiu. Não me pediu para ficar. Lá fora, o ar da noite bagunçava meus cabelos, trazendo sons apagados que ainda escapavam do boliche. Abri a porta do carro, sentei ao volante e respirei fundo. Me afastei devagar, deixando a pista para trás, enquanto a luz da rua riscava o para-brisa como se apagasse velhas lembranças.
Cada semáforo vermelho era como uma respiração lenta, profunda, desfazendo anos de tensão acumulada nos ossos. Não havia ninguém no banco ao lado perguntando se eu estava bem. Nenhuma chamada perdida esperando que eu me sentisse culpada. Nenhuma mensagem dizendo, não sei a quem mais pedir, só você pode me ajudar. Só havia eu. E, pela primeira vez, o silêncio não parecia solidão. Ao chegar em casa, abri a janela. A brisa noturna trazia o perfume das magnólias do jardim. A cidade, agora adormecida, não vibrava mais com buzinas e caos, mas com os ritmos suaves de pessoas simplesmente vivendo, não apenas sobrevivendo. Sentei no chão, encostada na parede, com uma caneca de chá quente entre as mãos. Naquele instante, não pensei no passado. Não contei os anos que levei para romper o ciclo de obrigações. Só senti o peso sumir. O corpo, enfim, livre da vontade de todo mundo, menos da minha. Por muito tempo, eu achei que vingança me traria alívio. Mas não trouxe. Porque isso nunca foi sobre vencer, foi sobre escapar. Escapar do papel da boa filha. Da armadilha do amor unilateral. Do controle emocional mascarado de afeto. Das lágrimas manipuladoras. Da culpa açucarada. Do faça isso por amor. Abri o laptop e olhei minha conta bancária. Não para checar o saldo, mas para encarar aquele número que, por fim, não determinava mais meu valor. Reservei uma viagem. Não para fugir, mas para recomeçar. Em um lugar onde eu não fosse a irmã de alguém, a filha de alguém, ou um nome emprestado para tapar buracos emocionais. Apenas a Zel. Na manhã seguinte, acordei cedo. Sem despertador. Sem ansiedade. E fui caminhar pelo parque perto de casa. Crianças corriam atrás de uma bola de futebol. Um senhor deixava seus cachorros passearem soltos, felizes. E uma jovem lia tranquilamente sentada em um banco. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém esperava nada de mim. E aquilo não era vazio. Era liberdade. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez minha família tente me procurar de novo. Talvez, um dia, eu receba uma carta da minha mãe escrita à mão, cheia de saudade e arrependimento. Mas uma coisa eu sei com certeza, não estou mais sob o controle deles. Não preciso mais da aprovação de ninguém. Minhas escolhas são minhas e eu vivo com elas. Firme. Silenciosa. Sem arrependimentos. Naquela noite, enquanto caminhava por uma lojinha de artigos usados, uma plaquinha de madeira pendurada na parede chamou minha atenção. Nela se lia: liberdade não é se afastar de alguém. É voltar a si mesmo. Eu sorri. Ninguém viu, mas não importava. A história de Azel é um lembrete forte: laços de sangue não devem significar sacrifício eterno. No mundo onde a pressão familiar muitas vezes vem disfarçada de amor, impor limites é um ato de pura coragem. Azel não queria vencer. Ela queria ser livre. Livre de um tipo de afeto doce, mas sufocante. E, como tantas pessoas no mundo real, ela percebeu que, às vezes, amar a si mesma significa parar de fugir, e simplesmente ir embora. Não por raiva. Mas porque, no fim das contas, paz é o presente mais valioso que existe. E você? O que achou da decisão de Azel? Ela foi dura demais ou apenas se protegeu? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias reais, intensas e tocantes sobre família.